graça e a paz a todos. Este que vos fala é o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para começar mais uma escola bíblica ao vivo pela minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Então você é meu convidado para estar conosco hoje. Então, nós vamos começar hoje a nossa escola bíblica dominical. Manda aí um zap para os teus amigos, manda aquele velho zap, dizendo: olha pessoal, começou, Deus abençoe o Neto, Robson, começou a nossa escola bíblica, onde nós estamos no livro de Malaquias, capítulo 2, e nós vamos continuar. Manda um zap para os amigos e diz: olha, entra na página Comunidade Bíblica Online, a minha irmã Graça aí, Deus abençoe, bota a mamãe para ouvir. Nós estamos estudando o livro de Malaquias. Hoje, poucas vezes a gente para estudar um livro. E geralmente o que se tem são apenas aplicações. E para nós compreendermos o Novo Testamento, nós temos que compreender o Antigo Testamento, que se chama de Velho Testamento. Então você hoje é meu convidado. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 2 e o versículo de número 10. Capítulo 2 e o versículo de número 10. Ainda dá tempo de você avisar alguém aí pelo zap, de preferência uma pessoa que ainda não conheça o Evangelho, para que ela possa aprender e nós possamos crescer. O irmão Delano já está aí, Delano não perde um. Deus abençoe, meu irmão. Nós estamos orando por você, Delano, por todos aqueles que nos acompanham, por todos aqueles que têm nos ajudado. E eu sei que esta obra vai edificar suas vidas. Então vamos lá para começar o nosso estudo do livro de Malaquias. Capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. Nós vamos continuar estudando o livro de Malaquias. E nós já vimos que Malaquias quer dizer meu mensageiro. Nós já vimos que o profeta Malaquias, a sua época na história é pós-cativeiro, ou seja, o povo voltou do cativeiro, o povo voltou com Zorobabel, Jesuá ou Josué, depois o povo voltou com Esdras, e depois o povo voltou com Neemias, e eles começaram a reconstruir a cidade, reconstruindo a partir do templo. E aí, até que fizeram os muros, mas era uma cidade ainda insignificante no meio de pagãos, rodeada de inimigos por todos os lados, uma gente sofrida que por causa do sofrimento, o sofrimento os esfriou e eles se tornaram céticos, indiferentes, pararam a construção do templo, os sacerdotes estavam desleixados, o povo ia para o templo, a religião era nominal, era da boca para fora, eles ofereciam sacrifícios, os mais impuros, então eles estavam insultando a Deus. E aí nós vimos que o método de Malaquias é o de ensinar através do que se chama diatribe. Diatribe, né, é ensinar por meio de perguntas, afirmação e resposta. Então, ele vai afirmar uma coisa, o povo vai objetar, ou ele vai levantar uma objeção em nome do povo, e daí ele vai começar a esclarecer. E um dos grandes problemas que Malaquias enfrenta e que é pertinente, atual, é esse texto de 2 a 10, que é o casamento com estrangeiras. Na lei, na Torá, Torá quer dizer instrução, que a gente traduz por lei, mas antes quer dizer instrução, que são os 5 livros escritos por Moisés, segundo eu creio. Estes livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que nós cristãos chamamos de Penta, 5, Teucos, livros. Então, na verdade, era o jarro para guardar o livro. Então, 5 livros de Moisés. Estes livros proibiam o casamento misto, o casamento de um membro da comunidade judaica com mulheres de outras nações. E nos dias de Malaquias nós já vimos o povo desobedece à lei, o povo está, como no nosso linguajar de hoje, desviado. E aí vem o profeta Malaquias, e nós temos aí também o Ian, Deus abençoe meu irmão, a Conceição Mota, Deus abençoe a todos, mande um zap aí ainda para os amigos, ainda dá tempo deles serem abençoados. Então no texto que nós estamos lendo hoje, o grande problema é a deslealdade, é a ruptura, é o desligamento, é o abandono, esse é o tema. Quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente tem que procurar saber qual é o assunto que o autor estava abordando naquele tema. E o assunto aqui é abandono, é quebra da aliança, é descompromisso com Deus, é estar separado de Deus, porque deixa eu lhes dizer uma coisa,
quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus e perdemos o temor, todo tipo de pecado se torna normal e permissivo. Porque uma das evidências de que nós não estamos bem com Deus é o pecado. Lutero dizia, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Ele diz, os dois não podem conviver, são auto-excludentes. Então o grande problema aqui é que o povo não está mais em comunhão com Deus. E por que não está mais em comunhão com Deus? Estavam deixando suas esposas e casando com mulheres pagãs, estrangeiras, mais novas. Não sei se você já viu isso por aí. E o pior, trazendo para dentro de casa, colocando a estrangeira como a mulher principal e humilhando a esposa. Então o que acontecia era isso. E aí Malaquias agora vai levantar sua voz por causa dessa ruptura. Então, quando se rompe com Deus, pode se romper com tudo. Quando você está em comunhão com Deus, essa comunhão se desdobra no lar, se desdobra nas suas relações interpessoais. Quando nós não estamos mais, a Thalita, em comunhão com Deus, quando o temor de Deus se foi, tudo agora é possível. Então, capítulo 2 de Malaquias, versículo 10, a deslealdade é a marca de Israel. Israel agora não é mais leal. E eles estão casando com mulheres estrangeiras e sendo desleais para com a esposa da sua mocidade. Então olha o que diz o texto. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Ele agora vai começar do geral para o particular. Ele vai começar falando dos pecados da nação. Pecados estes que tinham começado antes do cativeiro. E aí no ano 722 eles foram as 10 tribos do norte foi levada para o cativeiro pela Assíria. Mais ou menos 100 anos depois, em 586, o Reino do Sul foi levado, porque antes eu vou fazer um parênteses, o César está aí, Deus abençoe. Talvez você não tenha ideia da cronologia bíblica, no século X, mais ou menos antes de Cristo, o reino de Israel, que era um só, tem o Reino Unido, são os reis Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão e os pecados de Salomão, o reino é rasgado, o reino é dividido. Então no norte ficam 10 tribos, chamadas de Israel, e tem um rei, e eles se entregam ao paganismo, fazem um templo rival no Monte Gerizim, e é por isso que a capital é Samaria, e é por isso que eles têm agora essa intriga, essa hostilidade, e sobra apenas um reino para a descendência de Davi, que é o reino do sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, um reino pequeno. Então o reino do norte agora tem um rei, o reino do sul tem outro. Eles estão desunidos.
E é por isso que o reino do norte pecando, e Deus mandando os profetas avisarem, e eles resistentes, impenitentes, não queriam se dobrar. Então o que que acontece? Esse povo agora é levado ao cativeiro para passar 70 anos lá fora. Mas esse povo do reino do norte nunca voltou. E a Síria traz gente estrangeira para colocar ali na região de Samaria, e aí os samaritanos, os judeus que estavam em Samaria, os israelitas que estavam em Samaria, melhor dizendo, eles casam com pessoas estrangeiras, e aí eles viram uma raça misturada, eles são agora mestiços, então eles são odiados pelo judeu, porque eles não são judeus, e são agora uma raça mestiça. Então, samaritano, até hoje, eles são divididos. E aí, a Babilônia vem e leva também Judá, o país fica abandonado, é por isso que os árabes entram e vão nascer lá dentro, e eles são chamados de palestinos, por isso que tem hoje aquela briga enorme, porque os palestinos dizem que os judeus invadiram a terra deles, que eles nasceram lá, e o judeu diz, essa terra é nossa. Para você ver como o pecado sempre dá problema. Deus abençoe o Clécio. Então nós... Graças a César. Depois de 70 anos eles voltam e ainda estão fazendo os mesmos erros. E aí o profeta vai começar, como eu já disse, do geral para o particular. Ele vai começar da infidelidade da nação para chegar na infidelidade dos homens, inclusive do sacerdote. Porque naquela época o sacerdote casava. Então a primeira pergunta que ele faz é dizendo para mostrar ao povo da deslealdade de um modo geral. Não era deslealdade, não era prioridade de uns. Aí diz assim, não temos todos nós o mesmo pai. Alguns imaginam aqui, alguns estudiosos, que esse mesmo pai é Abraão. Outros dizem que esse mesmo pai é Deus. As duas interpretações são cabíveis nesse texto. Ou seja, aquele povo tem um tronco comum. Tem o mesmo pai. Não são pessoas que cada um veio de um pai. Eles têm um começo, eles são uma unidade. E eles não podem quebrar, romper essa unidade. E aí o profeta diz assim, não temos nós o mesmo pai? Primeira pergunta. Segunda pergunta, não nos criou o mesmo Deus? Ou seja, nós temos por pai a Abraão, e nós fomos criados pelo mesmo Deus. Cada um de nós não foi criado por um Deus diferente. Então, nós estamos unidos desde a criação e desde a concepção. Então ele diz, nós temos um Pai, nós temos um Deus, então nós somos um. Aí ele faz outra pergunta, porque aqui ele faz três perguntas. Por que seremos desleais uns para com os outros? Então veja que ele ainda está longe, ele não vai de uma vez, é um ensinamento para nós. A gente chegar no geral, para ir para o particular. E aí ele diz assim, por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando a aliança de nossos pais. A aliança que foi feita no Sinai. A aliança que dizia que um homem não podia casar-se com uma mulher estrangeira. E aí o profeta agora, ele está indo do geral para o particular. Os judeus haviam casado com mulheres pagãs. E aí olha o que ele diz, Judá tem sido desleal.
Aí ele vai continuar do geral para o particular. Judá era o nome que se dava ao reino do sul, antes do cativeiro. As duas tribos de Judá e Benjamim. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Israel era o nome que se dava ao reino do norte. Então ele está dizendo que toda a nação, ele começa condenando a deslealdade da nação, porque aquele pecado não era um pecado somente de alguns, era um pecado que estava sendo cometido por uma nação inteira. Não quer dizer que não haja exceções, mas em sua infinita maioria eles estavam casando com mulheres mais novas, pagãs, e repudiando as esposas mais velhas, com quem eles tinham casado, que tinham passado com eles todas as lutas, todas as dificuldades da vida, as horas de falta de finanças, as horas de criar os filhos, as noites em claro. Então eles estavam abandonando. E ele diz assim: por que Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama? Que era o santuário, era o próprio povo. E se casou com a adoradora de Deus estranho. Ele está dizendo agora, essa nação é comum, veja, ele está começando da nação. E ele está dizendo, vocês profanaram o templo de Deus, que são vocês, profanaram a nossa fé, casando-se com mulheres pagãs que adoram outros deuses. É o chamado casamento misto. E esse casamento misto era uma ameaça à fé distintiva que constituía a base do concerto de Deus com Israel. Porque o concerto de Deus com Israel é que Israel fosse uma nação separada. Deus criou Israel para que Israel fosse uma nação separada. E sempre vai haver a tentativa de corromper essa nação, porque o diabo sabe e sabia que o Messias viria de Israel. Então corromper a nação de Israel para que ela não tivesse mais identidade, para que ela fosse uma nação mestiça. Porque para o Messias vir, Israel tinha que estar íntegra, sem se misturar com as outras nações, casando-se com israelitas, uma nação separada, e sempre, desde o começo, tentou se infiltrar pagão no meio do povo de Israel. Você vai ver isso com Abraão, quando ele traz Agar para dentro da sua casa, quando ele tem um filho com Agar chamado Ismael, e Sara manda embora aquele menino, e Abraão fica triste, mas o Senhor diz, ouve o que a tua mulher está dizendo. O Senhor não é a favor da injustiça social que Sara faz com Agar, mas o Senhor percebeu que o diabo estava tentando infiltrar os pagãos na família da fé, que era a família de Abraão. Isso começou logo no início. Então sempre vai haver tentativa de pagãos sem o arrependimento entrarem na família da fé. Porque pessoas que se arrependeram, como Raabe, Ruth, que se converteram, estas pessoas passaram para a comunidade da fé.
que acontece é que agora a comunidade da fé está em perigo de novo. E você vai ver que sempre teve pessoas que não têm a natureza do povo de Deus querendo entrar no meio do povo de Deus. Isso não é uma coisa que acontece agora, nos nossos dias. É uma coisa desde o início em que o diabo tenta corromper a igreja internamente, como tentou corromper o povo de Israel, para que eles não fossem mais uma nação separada, mas que eles fossem uma nação misturada com as outras. Então, o diabo sempre tentou misturar e Deus sempre cortou. E Deus sempre estava cortando para que o Messias pudesse nascer. Então, qual era o acordo entre Deus? Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e vocês não se misturarão com as outras nações. Não darão seus filhos a elas, a estas nações, nem tomarão as filhas delas para os vossos filhos. Esse era o acordo com a lei. E o povo disse sim. E quando você faz um acordo com Deus, quando você diz sim para Deus, você tem que cumprir esse acordo. Então Deus diz que ele vai exterminar a descendência masculina da casa de quem cometer tal pecado. A palavra casa na Bíblia significa família. Quando diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família. Então nós temos que ver qual é o contexto. Por exemplo, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ali era uma casa literal. Mas quando a Bíblia diz que Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família. Então ele diz assim, o Senhor eliminará das tendas de Jacó, que era outro nome para a nação de Israel, que você lembra que lá no Gênesis, Jacó lutou com o anjo, e aí o anjo disse qual é o teu nome, ele disse Jacó, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E Israel vem de Is, que é homem, Ra, que é luta, e El, Deus. Então é aquele que luta com Deus. Então agora nós temos a transformação. Então quando você fala Israel, Judá, Jacó, o povo sabe que são nomes distintos para a mesma nação. Então o que acontece? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, ele está dizendo. Ele está dando um aviso solene. E ele diz assim, seja quem for, porque Deus é imparcial. O que apresenta ofertas ao Senhor e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. O sentido geral é claro, o Senhor exterminará da casa de Israel os homens que profanarem a sua santidade, casando-se com mulher estrangeira. A casa desse homem não terá nenhum homem para exercer o sacrifício, o dever de sacrificar. Então até os sacerdotes estavam largando suas esposas para casarem de novo. Então era algo comum. Era um mal que estava assolando a nação, porque eles estavam sem Deus no coração, estavam sem Deus na vida. Então o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, inclusive o sacerdote. Ele diz assim, e o que apresenta ofertas, que é o sacerdote. Ele está dizendo, olha, quem cometer isso, Deus vai exterminar.
Malaquias, Deus através de Malaquias vai dizer que também infligirá um castigo idêntico sobre todos os que se sentissem inclinados a oferecer um sacrifício para a expiação dos pecados do transgressor. Deus está dizendo, olha, eu vou exterminar da casa de Israel quem fizer isso, inclusive o sacerdote, e inclusive aquele que vier a mim pedir que eu perdoe esse povo que não se arrepende. Porque, irmãos, Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Mas os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício simplesmente para ganhar dinheiro por pessoas que davam todos os sinais de não arrependimento. E hoje, quantas vezes nós estamos orando por pessoas que não estão arrependidas? E quantas pessoas que saem por aí orando de casa em casa, de pessoas que não dão bola para Deus? Quanta gente está investindo seu tempo em gente que não quer Deus? Jesus diz, não dê aos cães as coisas sagradas, porque os sacerdotes jogavam pedaço de carne, resto para os cachorros, ao invés de jogarem fora. E os cães naquela época não eram esses cachorrinhos que a gente tem hoje. Eram cães selvagens, imundos, bravos. E ele diz assim, nem deis as pérolas, minhas pérolas, aos porcos. Então nós temos que ter cuidado, porque aquele que se associa a alguém, que defende alguém que não quer mudar, está insultando a Deus. E Deus diz através de Malaquias, eu vou exterminar. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, se vocês vierem punir por esse povo, ó sacerdotes, povo que não se arrepende, povo impenitente, porque penitenciar quer dizer se arrepender, chorar, quebrantar-se. Impenitente quer dizer pessoa que não está nem aí. Deus abençoe Gilmário. Então agora vai começar a terceira audiência. Deus já mostrou que toda a nação tem sido desleal. É uma prática comum que está infestando, é uma praga que está infestando a nação, a deslealdade, o casamento com mulheres pagãs. E aí Isaías vai para a terceira audiência, aquela história de fazer uma afirmação. O povo vai dizer que não, e aí ele vai começar direto, ele agora vai direto ao povo, porque até agora ele tem ido por cima. Mas agora ele vai ao ponto, ele vai na ferida. Vai dos versículos 13 ao 16, o divórcio das esposas judias. Então, primeira parte que nós vimos, eles estão casando com mulheres estrangeiras. Estão agora se corrompendo. E veja, se Deus não faz isso, toda a nação se corromperia e o Messias não teria vindo. O grande problema é porque nós não nos preocupamos com doutrina, com a teologia. Teologia nada mais é do que a doutrina, do que anunciar as verdades de Deus. O carro-chefe da Bíblia é a doutrina, é a teologia. Porque se a minha teologia e a tua teologia, se a minha doutrina e a tua doutrina, se a minha maneira de crer em Deus e a tua maneira de crer em Deus estiverem em acordo com a Bíblia, nós vamos viver assim. Porque o que nós cremos é o que nós vamos fazer. Então, em primeiro lugar, o porquê que nós temos um cristianismo hoje tão conturbado?
Porque as pessoas não se preocupam com doutrina, não tem diretriz, não tem referencial, não tem parâmetro. Não conhecem as Escrituras, e Oséias já dizia, o meu povo perece porque desconhece as Escrituras. E Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando você vai ver a igreja primitiva começando, no versículo 42 de Atos, depois que Pedro terminou aquele famoso sermão, 3.000 pessoas se converteram, a Bíblia diz assim, e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Todo o povo queria aprender. Todo o povo queria saber, rapaz, começou um novo caminho, que caminho é esse? Como eu devo viver? O que é isso? Eu quero entender o que é ser cristão, o que Cristo espera de mim. Aí depois vinha a oração, vinha jejum, vinha culto, louvor, porque quando você conhece as Escrituras, você canta de acordo com as Escrituras, porque você vai ver os cânticos de hoje são contrários à Bíblia. A Bíblia mostra que o homem é um ser desfigurado na sua imagem. Foi criada a imagem de Deus, ainda continua sendo, mas essa imagem foi completamente maculada, manchada pelo pecado. E o louvor é o louvor direcionado a Deus. Quando você louva, eu ouço coisas que me dói. Eu vou louvar o hino. Que louvar hino com nenhum? Onde é que tu vai louvar hino? Você vai louvar a Deus. Aí você vai ver hinos totalmente antropocêntricos, ou seja, o homem é o centro e não Deus. E a gente canta e vende disco. Diz, você é a imagem que resplandece, você é o espelho que resplandece a imagem do Senhor. Você não é espelho, Jesus Cristo é que é espelho. Porque Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como por espelho. Esta música que tem aí é uma completa heresia. São crentes dizendo, eu quero de volta o que é meu, o que era meu e o que era seu, era pecado, meu irmão. Jesus levou os nossos pecados e nós estamos dizendo, eu quero de volta o que é meu, os sonhos que foram embora. Quando você começa em Jesus Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, começou tudo novo. Os sonhos agora não são mais os nossos sonhos, não são os antigos sonhos, são os sonhos que Deus sonhou para nós. Aí nós cantamos, ó, leva-me à sala do trono. Sala do trono era um lugar do lado do templo onde Salomão julgava as pessoas. Onde ele julgou aquelas duas mulheres. Não apenas nos átrios, no santo lugar, ó, leva-me à sala do trono. A pessoa não fez, não conheceu a Bíblia, que no Antigo Testamento o santuário tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Não passava do santo dos santos, passava do trono. Então, se você conhece a Bíblia, você vai cantar direito, você vai orar direito. Porque as pessoas chegam para você e dizem, orem por mim. Eu pergunto, por quê? Qual é o assunto? A pessoa diz, Deus sabe. Eu digo, não, eu preciso saber, porque eu posso estar orando por uma coisa que é contra a palavra de Deus. Então, o que acontece? Então, eu dei apenas alguns exemplos. Então, a teologia de uma pessoa, a doutrina que ela crê, o que é teologia? É a doutrina que eu creio.
É a maneira como eu interpreto a Bíblia. Se eu interpreto corretamente, eu vou viver corretamente. Se eu interpreto erradamente, eu vou... Então, se eu conheço a Bíblia, eu vou andar de acordo com os seus princípios. Tem uma música que diz o seguinte, que é, Jesus disse, se alguém te bater na face, oferece a outra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima, vai se arrepender. É de vingança, é dizendo assim, eu te pego na virada, eu te pego na esquina. São músicas que não conhecem a Deus. São louvores que não estão em sintonia com a palavra e com o Espírito de Jesus Cristo. E por quê, pastor? Porque negligenciaram na doutrina. A doutrina é a base. Se uma criança não souber ler, se ela não souber fazer contas, e se ela não aprender a pensar, ela vai fazer coisas erradas da vida. Ela vai apanhar o ônibus errado porque ela não sabe ler. Ela vai seguir caminho errado pensando que está certo porque ela não conhece nada. Ela vai dar R$100 e a pessoa vai dar ela 50 centavos e ela não vai saber a diferença entre R$100 e 50 centavos, ela não sabe troco, então ela agora é alguém indefesa. Então nós temos um monte de cristãos que são indefesos porque não conhecem teologia, porque não conhecem a Bíblia, porque não conhecem a Bíblia de forma expositiva, porque não estudam os livros da Escritura, porque não estudam as diretrizes do Senhor, e por causa disso estão errando e fazendo todo tipo de coisa que, se você ler a Bíblia, você vai dizer, meu Deus. E quando a gente critica, chega um que não tem juízo e diz assim, ele não tem amor. Meu irmão, denunciar o erro é amor. Se você vê um homem traindo uma mulher, ou uma mulher traindo um homem, ou um filho roubando o pai, ou um filho insultando a mãe, e você não conta, você não ama. Você está dizendo, eu não quero me meter aí, eu não vou me meter nesse vespeiro. E é esse o nosso problema. Mas os profetas da Bíblia não tinham medo de se meter no vespeiro, não tinham medo de fazer a vontade de Deus. É. E como disse o meu amigo Neto aí, o pessoal sempre usa esse texto, a letra mata e o espírito vivifica, então nós não precisamos estudar. Deixa eu interpretar esse texto para você entender. Paulo diz assim, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas nós somos escolhidos por Deus para ser ministros de um Novo Testamento. Aí ele diz, o Novo Testamento não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Porque se o ministério da morte gravado em letras veio em glória, qual foi o ministério que veio gravado em letras em pedra? A lei. Então Paulo está fazendo uma comparação e dizendo que ele é ministro do Novo Testamento e não ministro da lei, que era o ministério da morte. Então o que mata ali é a lei, porque a Bíblia diz, a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. E ele diz, nós somos ministros de um Novo Testamento, não de anunciar a morte, mas de anunciar a vida. No Novo Testamento se anuncia a vida, que há vida, há perdão em Jesus Cristo, porque a lei anuncia a morte. Que a lei de Deus é imutável, meu irmão. Por exemplo, eu gosto sempre de usar as leis de trânsito. Se você vem numa estrada com um carro
e aquela via diz que é 60 quilômetros, você passou com 65, quebrou a lei, meu irmão. Não tem jeito. Se tentar se ajeitar, fica pior. Porque se tentar subornar o guarda, cometeu 2 pecados. O de quebrar a lei da via e o de suborno. O único jeito é pagar a multa. E no céu é a mesma coisa. O único jeito é pagar. E como eu e você não podemos pagar, Jesus paga. Então nós precisamos ser homens e mulheres que começamos a estudar a Bíblia para que toda a nossa vida seja edificada. Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Se você estuda a Bíblia, se você estuda esse Deus que se revela na Bíblia, você procura ter uma teologia sadia, uma doutrina sadia, conhecer as diretrizes, as orientações de Deus, você vai construir a sua vida espiritual, a sua vida material, todas as áreas da sua vida, você vai cantar para Deus, você vai louvar, você vai trabalhar, você vai fazer tudo. Então, primeira coisa que nós temos que aprender é a teologia, é a doutrina. E aí vamos continuar. Então, o primeiro pecado deles era arrumar uma mulher nova e pagã. E o segundo pecado agora era desprezar as esposas antigas. E aí ele vai começar a terceira audiência, porque ele vai condenar o divórcio do judeu que tinha deixado a senhora já de idade por uma novinha. Você já viu isso em algum lugar? Então, olha o que ele diz, a afirmação do 13 ao 16. E ainda fazeis isto. Olha o que diz Malaquias, que é peitudo, que tem coragem, que é cabra macho. Cabra macho. Tinha um professor que disse que se é cabra é fêmea. Não, cabra macho não está falando de cabra, animal, professor. Não seja animal, pelo amor de Deus. Cabra macho é uma expressão nordestina para dizer que o homem tem peito, tem coragem. Então é o cabra macho mesmo. Que você ensinou para minha neta que não era o cabra, era cabra. Você que não está sendo o cabra. E ensinou que o nome não é, que um S sozinho entre 2 vogais tinha o som de S. Que o nome da menina não era Rosa com C, com Z, com som de Z, mas era Roça. Roça é do interior. Um S entre 2 vogais, caro professor, é chamado de S intervocálico e tem som de Z, como casa. Então o que Malaquias vai dizer agora? E ainda, olha a afirmação, e ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido. Se você olhasse assim, você dizia, oh, povo crente. Tem horas que a gente chega em comunidade de fé e a gente se impressiona, a gente vê uns gritos, a gente vê o povo assim, é feliz, o fogo está pegando e os irmãos ficam impressionados e dizem, eita que o fogo está caindo. Tenha cuidado, porque língua estranha não é sinal de espiritualidade, porque senão a igreja de Corinto era mais espiritual. Eu acredito em línguas, mas manifestação de dons tem que ser acompanhada por manifestação de fruto, por evidência de fruto. E aí ele diz assim, ainda fazeis isto, além de vocês deixarem, arrumarem mulheres pagãs, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemido, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão.
Ele diz, Deus não aceita a oferta. Aí o povo, sempre indiferente, eles não estão nem aí. Eles não acham que aquilo é errado, eles não estão penitentes, contritos, eles não estão arrependidos, eles estão indiferentes, céticos. Olha o que o povo diz. E perguntais por quê? Por que Deus não está aceitando nossas ofertas? Por que Deus não aceita as nossas orações? Por quê? Por que Deus não aceita as nossas orações? Eles estão fazendo tudo errado e querem que Deus abençoe também para o culto, tudo errado. Nós temos pessoas que desonram pai, desonram mãe. Nós temos pessoas que afrontam, que são desonestas, que são ranzinzas, odiosas, mas aí você vê na igreja, é um choro, é caindo, é falando língua estranha, é no tal do reteté. E aí o povo começou a perguntar, Deus, nós estamos aqui no culto. E vem esse profeta e diz que nós estamos chorando, nós estamos gemendo, e o Senhor não olha para a nossa oferta, nem nos aceita, nem recebe as nossas orações. E nós queremos saber por quê. Como eles são atrevidos? Ainda querem saber por quê. E já que querem, então lá vai. Então segura aí. Aí a explicação ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele está dizendo, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, acompanhando aí o neto, tenha cuidado, porque muita gente vai dizer que a letra mata. A letra era lei, não é a teologia. Teologia é doutrina, como você está aprendendo. E Paulo foi chamado para ser ministro de uma nova aliança, Novo Testamento. Então ele está dizendo a mensagem da lei, a mensagem do Antigo Testamento era a mensagem de morte, que o povo acabava. É tanto que se você ler o Velho Testamento, vai acabar com maldição. Para que eu não venha, enviarei o profeta Elias para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí passam-se 400 anos, que é o período interbíblico, e Deus começa agora a nova aliança. Então quando ele diz assim, a letra mata, quer dizer, a mensagem do Antigo Testamento, a lei, era uma mensagem de morte, que sentenciava o homem, porque ele transgrediu. Aquele exemplo que eu falei, passou com o carro correndo, e depois de passar não tem mais jeito, não adianta voltar e dizer eu não corri, o fotossensor já bateu a foto, tchau. Não tem mais jeito, é pagar. Ou então o guarda viu, se voltar e tentar subornar o guarda, cometeu 2 pecados. Então a lei de Deus é assim, ela não pode salvar, ela só pode dizer você está certo ou você está errado. E como todos nós estamos errados, então a lei nos condena. Então a letra mata. E pastor, como é que eu sei que é a lei? Porque a Bíblia diz o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória. Então qual é o ministério que veio gravado em letras e em pedras? A lei. Então Paulo está fazendo um contraste entre a nova aliança e a velha aliança. Ele diz não que nós sejamos capazes por nós mesmos, mas Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Não é segundo a lei, mas do Espírito. Aí ele diz, porque a letra, a lei, mata. Mas o Espírito, a mensagem do Novo Testamento é dispare, é diferente da mensagem do Velho. A mensagem do Novo Testamento transmite vida àqueles que morreram. Então, veja, o Velho Testamento completa o Novo.
O Velho Testamento diz assim, todos pecaram e destituíram. Mas pastor, está no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, quando Paulo diz isso, ele está olhando para o Velho Testamento. Ele está dizendo, na antiga aliança, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na nova aliança, ele diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a letra que mata é a lei, o Espírito que justifica é o Espírito Santo com a mensagem da nova aliança do Novo Testamento. Então ali ele está falando da aliança antiga, com Moisés, que mata, e da aliança nova, que traz vida. Então um complementa o outro. A mensagem da aliança do Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente descobre que é mau, que é perverso, e que estamos debaixo da justa ira de Deus, e que somos réus passivos de condenação. Aí vem a nova aliança, e diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. E que Jesus Cristo pagou a condenação da lei para oferecer a mim e a você o perdão. E aí nós vamos continuar. Eles perguntaram por quê? Por que nós estamos orando? Por quê? Porque, irmão, quando você conhece teologia e teologia correta, que tem um monte de gente que vai fazer teologia com um monte de menino que não sabe de nada, que só encheu a cabeça de livro, e que ele nem sabe que esses livros já estão obsoletos, já foram ultrapassados, e que eles não têm nenhuma experiência com igreja, com gente, que nunca cuidaram de ninguém, nem da vida deles, e se acham os as. A pessoa sai de lá desviada. Quantos alunos eu já tive na vida, disse, professor, até hoje a gente está desviadozinho aqui, sem saber, está em tempo de ficar é doido. Eu digo, tenha calma que já eu desendoido você. Porque teologia não é para deixar você doido, é para deixar você, para desendoidar. E aí ele disse assim, por quê? Perguntais por quê? Então o povo de Israel era cara de pau. Eram os caras de pau de Deus. E hoje nós temos os caras de pau de Jesus. Pessoas dizem assim, por quê? Por quê? Deus abençoe, Cláudio. Aí ele vai explicar. Quer saber? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Se aquela que teve contigo, quando ela era bonita, nova, que você se apaixonou por ela, que hoje ela não já é mais tão bonita, o tempo passou, você arrumou outra, trouxe para dentro de casa e agora está querendo mandar a tua esposa embora. Ele diz assim, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Está dizendo que vocês estão cometendo um duplo pecado. Primeiro, vocês estão pecando, casando-se e arrumando uma mulher estrangeira, pagã, que não segue a Deus, que não teme a Deus. E segundo, vocês estão mandando a esposa de vocês embora. E o pior, não era mandar assim. Dizer, minha filha, vamos separar aqui, vamos repartir tudo, não. Eles traziam a mais nova para dentro de casa, botavam em primeiro lugar, davam tudo a ela e deixavam a outra lá humilhada, para que a outra se sentisse humilhada e fosse embora. Pegasse, como dizemos nós, Ceará, pegasse o beco. Para você que está nos assistindo aí em outro estado, pegar o beco quer dizer se embora. Aqui no Ceará, pegar o beco é ir embora. É bastante ruim que vós vos caseis, não com alguém do vosso povo, mas com uma mulher estrangeira, mas é imperdoável que vós já tenhais uma esposa judia e leveis para casa uma mulher estrangeira como esposa principal. E aí, mas não? Eles humilhavam tanto a coitada para que ela pegasse as coisinhas e fosse embora, não aguentasse tanta humilhação. E como, irmão, nós temos visto gente assim? E ai de você, marido, que tem feito isso porque o Senhor disse que vai exterminar da casa de Israel e do Brasil, porque ele não é Deus só do judeu. Aí o propósito divino agora.
A gente fala do plano piloto. Plano piloto, quando você ouvir falar em plano piloto na Bíblia, é o Gênesis 1 e 2, que é quando o homem ainda era do jeito que Deus criou. Porque da queda em diante nós não prestamos mais para nada. Da queda em diante tudo desandou. Da queda em diante a maionese desandou. Da queda em diante nós somos a imagem de Deus, mas a imagem de Deus totalmente distorcida. E aí, sempre que o povo começa a fazer pergunta, volta-se para o plano piloto, volta-se para Gênesis 1 e 2, enquanto o homem ainda era totalmente a imagem de Deus, sem nenhum arranhão. Aí o profeta vai falar do propósito divino na criação. Não fez o Senhor um? Veja que ele vai sempre perguntar. Não fez o Senhor um? Deus não fez um Adão? Mesmo que havendo nele pouco de espírito? E por que fez e por que somente um? Primeira pergunta, ele disse, não fez Deus só um? Segundo lugar, ele pergunta, e por que fez somente um? Aí a resposta, ele buscava a descendência que prometera. Aquele descendente da mulher, que viria de uma descendência que não se misturava. Porque nós já vimos que santidade é separação. Esse povo estava sendo desleal, estava se misturando, e Adão disse, no começo não foi assim. No começo Deus fez um homem para uma mulher. Porque você vai ver que a monogamia é algo da criação, da lei e do evangelho. Na criação Deus diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher. Não diz a umas mulheres, mas a uma mulher. Na lei, a lei diz que o homem só pode ter uma mulher, não diz várias mulheres. E Jesus vem e diz, aquele que repudiar sua mulher, ele não diz aquele que repudiar suas mulheres. Então esse povo aqui está quebrando a lei de Deus e o profeta volta lá atrás, lá no início, porque ele conhece Bíblia, porque para você pregar você precisa conhecer. Veja, tudo começa com a teologia. O grande problema é que botaram o nome de teologia, que é o estudo acerca de Deus. Aí eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu tive uma visão que lá no inferno tinha teologia. Duas coisas. Primeiro, esse cidadão, essa cidadã que teve a visão, nunca estudou Bíblia. Segundo, o diabo deve ter se convertido. E terceiro, eu quero dizer, o diabo não está no inferno. O diabo está solto e tentando um monte de crente. O diabo vai para o inferno depois do juízo final, antes do juízo final lá. Como diz o Led, ele diz que o diabo está amarrado, mas amarrado como um cachorro, com a corda bem grande, que ainda pode andar por muitos lugares e pegar muita gente que tiver ao seu alcance. Mas não pode pegar nós, porque nós estamos muito distante da corda dele. Então, o que acontece? Ele assim, buscavam a descendência. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ele não diz cuidai da vida dos outros, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Quando ele diz que Deus procurava a palavra no hebraico diz assim, e por que somente um? O Senhor fez, e havendo ele, certo? Não fez o Senhor um. E diz assim, e por que somente um? A palavra é errad.
É a mesma palavra quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e os dois se tornaram uma só. Errad Bassar. Uma só carne. Errad Bassar. Uma só carne. Então, ele diz assim, a proposta de tradução para o texto. Eu vou colocar aqui uma nova tradução para o texto que é possível. Não foi um só que nos fez e preservou-nos vivos, que é o que significa com um pouco de espírito. Quer dizer, nos deu vida, preservou a nossa vida. E o que é que esse um deseja? Uma posteridade piedosa. Eu vou dizer uma tradução possível do hebraico para esse texto, que fica mais claro. Não foi um só que nos fez, e sobejando o espírito, quer dizer, e preservou-nos vivos, os nosso espírito, preservou vivos os nossos espíritos. E o que é que esse um Deus deseja? Uma posteridade piedosa. Piedosa vem de pio, santo. Por isso que os líderes da igreja católica são chamados de Pio. Pio XII, Pio tal. Pio quer dizer santo, religioso. Deus esperava uma descendência piedosa. E era tudo que o povo de Israel não estava. Em terceiro lugar, Deus abomina o divórcio e a infidelidade. Porque ele está dizendo, olha, vocês cobrem um altar de lágrima. Irmão, a teologia nos ensina que antes de orar a gente tem que se examinar. Para não perder tempo de joelho. Porque Porque você pode estar chorando, falando língua estranha, cheio de emoção, todo arrepiado, e em pecado, até rimar. Rimou. E andando fora da vontade de Deus, e aí você fica de Deus, e ainda bota a culpa em Deus, e se tivesse peito para fazer como esses aqui, por quê? Aí Malaquias diz, por quê? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Naquela época tinha um grande problema que quando Jesus vem, está no auge, era o adultério e o divórcio. Era muito comum se divorciar, porque Deus deu uma brecha na lei, permitiu, isso é uma permissão, não era o desejo de Deus, que os homens dessem carta de divórcio às suas esposas e mandassem embora. Mas isso era uma exceção, era para ser usado em casos extremos, quando ele casou com a mulher e descobriu que a mulher não era mais virgem, naquela época só podia se casar com uma virgem, então a mulher não contou para ele, então ele podia acabar o casamento dando a ela uma carta de divórcio, se divorciando dela. Mas com o passar do tempo o povo foi pegando, porque assim, o povo decora versículo e nem pensa na profundidade, lê por cima, só a letra, não vê o espírito que está por trás da letra, qual é o princípio que está por trás da letra. E aí começaram, a mulher queimava a comida e eles mandavam embora. A mulher vestia uma roupa que eles não gostavam, mandava embora. Então agora por tudo eles estavam dando carta de divórcio. E aí quando Jesus vem, tem dois rabinos, que eram os pastores de Israel, Shammai e Hillel, e um diz que pode dar divórcio por todas as coisas. Pode mandar embora. Um é liberal, o outro é radical, é ortodoxo. O outro diz que em nenhum lugar pode haver divórcio. E aí chegam para Jesus para saber qual é a opinião dele, já que o povo está dividido. A turma liberal, a turma que quer liberar geral, segue os liberais. E aí Jesus diz assim,
qualquer que deixar sua esposa, exceto por infidelidade conjugal, comete adultério. Jesus não ficou nem do lado de um nem de outro. Ele criou uma cláusula de exceção. É o que a gente chama na teologia de cláusula de exceção. Que é isso? É que o casamento é desfeito quando há adultério. Porque foi uma aliança de fidelidade. E quando um dos dois quebra a fidelidade, quebrou o casamento. E este casamento só pode continuar se o ofendido tiver a grandeza de perdoar. Então Jesus chega e diz, aí diz assim, o Senhor diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes. Isso é uma expressão judaica que a gente chama de semitismo, é uma maneira de falar. Cobrir de violência as vestes é porque o que está mais perto do meu corpo? As minhas vestes. O que está mais perto do marido? A esposa. Então eles batiam nelas para elas irem embora. Eles batiam na esposa. Olha o que o Talmud diz. Talmud é um livro judaico que foi escrito desde os dias de Esdras até o 5º século, 6º século. E ele tem comentário, tem folclore, tem os comentários dos rabinos, é dividido em 2 partes. E ele conta a história dos judeus, e principalmente as interpretações. E o Talmud diz assim, odioso é aquele que abandona sua primeira esposa. Até o altar derrama lágrima por causa disso. Olha o que diz o Talmud, que é o livro dos judeus. Odioso é aquele que abandona sua primeira esposa. Até o altar derrama lágrimas por causa disso. Smith, ele oferece uma outra tradução. Ele diz, pois quem odeia e divorcia, diz o Senhor Deus de Israel, cobre a roupa com violência. Tal homem faz injustiça à esposa, que está tão perto dele quanto a roupa. Então ele está dizendo que o divórcio é uma violência contra a esposa, que estava ali junto, que estava com ele tão perto quanto a roupa. Porque Deus diz, e deixarão pai e mãe, e unirão na sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estudar as Escrituras, que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa abençoar seu lar, que Deus possa trazer paz, que Deus possa reconstruir sua vida. Se você foi abandonada, injustiçada, saiba que assim como Deus estava vendo nos dias de Malaquias, está vendo hoje. E eu quero fazer um convite a você que não é cristão, e dizer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar teus pecados, e dizer que se você se arrepender e não for cético nem indiferente, mas se você realmente quer uma nova vida, Jesus Cristo, invoca o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Clame hoje onde você está e diga, Jesus, perdoa meus pecados, porque eu sou pecador, eu não sou aquilo que tu querias que eu fosse. Talvez você esteja vivendo em adultério, talvez sua vida seja laça no pecado, cheia de devassidão. Talvez você viva na prostituição.
É um direito de cada pessoa, cada um vive como quer. Agora lembre-se uma coisa, porque a Bíblia diz, a vida é minha, porque as pessoas dizem, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Agora eu vou te dizer o que Salomão disse, o homem mais sábio da Bíblia. Ele diz, jovem, anda pelos teus caminhos e faz o que agrada o teu coração. Sabe, porém, de uma coisa, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Saiba de uma coisa, que um dia você pode fazer o que você bem quiser, mas um dia você vai ter que prestar contas ao Criador e ao Supremo Juiz. E eu quero falar com você hoje que é crente, que não se interessava por teologia, por doutrina, por estudar a Bíblia, que se arrependa, que veja que grande parte da sua vida e que você tem muitas perguntas e não tem resposta, e que tem um monte de gente que entra para a igreja e acaba surtando, e ao invés de ficar melhor, fica pior. Por quê? Porque lhes falta o alimento sadio, a orientação sadia, a direção sadia das Escrituras. Pai, ensine seus filhos. Ensine os seus filhos. Ensine os seus discípulos, obreiros. Gaste tempo ensinando a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se eu vou ter muitos seguidores. Não estou muito preocupado. Mas eu quero dizer que aquele que for seguir esta página e o meu canal no YouTube, se Deus me der graça, porque eu dependo dele, você vai ser orientado, você vai ser doutrinado, você vai aprender, você não dá mais para consertar. Se tentar consertar é fazer pior. É como aquela mulher samaritana, tinha 5 maridos, Jesus disse, o que você tem agora, não é? O seu, aí Jesus não disse para ela, volte para o primeiro. Não dava mais. Tem coisas que a gente começar do zero. É começar uma vida nova com Cristo. É de agora por diante dizer, Senhor, eu era cego, eu não compreendia, eu fiz na ignorância, eu fiz na maldade do meu coração, mas me dê uma nova chance, porque é isso que Jesus veio, é isso que a mensagem do Novo Testamento traz, chance para quem não teve, ou para quem teve e fez tudo errado, e Deus está me chamando hoje para começar, e começar direito. Então priorize o estudo da Bíblia. Há pessoas que mandam mensagens para mim, dizendo, ô pastor, perdi porque estava orando. Que às vezes estão cobrindo o altar de Deus de lágrimas, tudo se tremendo, falando em línguas. E as respostas não vêm, não sabem por quê. Hoje se examine. Veja. Eu já atendi pessoas que dizem que dentro da igreja tem 3, 4 namoradas. Casais dentro de comunidade que vivem uma vida sexual ativa sem serem casados. Eu quero lhe dizer hoje
que Jesus Cristo quer consertar a sua vida. Você pode estar frequentando a igreja mais bela. Você pode ter uma comunidade de fé, onde chova milagres. Lutero disse, ainda que chova milagres, se estiver fora da palavra de Deus, não deve ser obedecida. Mas se você está numa igreja boa, mas você não está, Deus está te vendo, está na hora de se arrepender. Está na hora de se arrepender. Porque Deus busca uma descendência piedosa. Deus busca uma igreja temente. Porque Deus vem buscar e não se preocupa com um crente nó cego. Para você que está aí fora do Ceará, nó cego é uma pessoa que não quer nada. É uma pessoa que está dentro da igreja fazendo tudo que não presta. É uma pessoa que é um verdadeiro artista. A palavra hipócrita era o nome que se dava aos artistas da antiguidade. No mundo greco-romano, só o homem podia fazer trabalho artístico de peça teatral. E quando ele representava bem, o povo dizia hipócrita, hipócrita, mas aquilo era um elogio, porque ele fingia muito bem, ele mudava a fala, mudava tudo. Aí nos dias de Jesus, a hipocrisia já tem um sentido pejorativo. Por isso que no estudo da Bíblia nós estudamos a evolução do vocábulo. Ou seja, aquele vocábulo tinha um sentido em uma determinada época. Por exemplo, na Grécia, ser chamado de hipócrita era dizer assim, você é um grande artista, parabéns. Nos dias de Jesus, ser chamado de hipócrita era assim, você é falso. Você parece, mas não é. Você não é íntegro, não é legítimo, você é uma fake news, é uma notícia falsa. Então tem muita gente que anda na hipocrisia. E eu quero chamar você hoje ao arrependimento, porque Jesus vem buscar uma descendência piedosa. Que Deus nos abençoe. Hoje à noite, às 20h40, nós estamos pregando a palavra de Deus mais uma vez. Peço as orações, ore comigo, para que eu tenha saúde, força, inspiração, para pregar esses dias todos, para ensinar. Peço que você convide pessoas para todo domingo às 10 horas estar conosco aqui na comunidade bíblica online. Peço que você veja também essas mensagens que eu coloco lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Na quarta e na sexta eu estou pregando pelo Instagram. Então, coloca lá. Avisa para as pessoas, porque a gente tem que alcançar, irmãos. Tem muita gente que já ouviu o Evangelho e não está nem aí, já está evangelizado, já ficou, o Evangelho já encaliçou o couro dele. E tem um monte de gente que ainda não ouviu. Tem um monte de gente que precisa ouvir. Se você for para uma igreja hoje, e não vá hoje não, é só uma hipótese. Antes da pandemia, porque hoje a ordem é fica em casa. E antes da pandemia você ia numa igreja e você sabe, você que está aí, não tinha ninguém convidado, ninguém descrente, ninguém para ouvir a palavra de Deus, ninguém para ser evangelizado. E hoje eu conto com a sua ajuda para me ajudar. Porque eu creio no chamado de Deus para agir, para levar a palavra de Deus com fidelidade, com temor diante de Deus. A esse mundo através desse celularzinho bem humilde que é o meu. Eu tenho um quarto aqui,
um celular de R$ 500, mas um Deus maravilhoso, que através do poder dele, nós estamos levando a mensagem ao mundo. E eu quero desafiar você que está aí sendo meu parceiro. Eu não vou aqui pedir dinheiro seu. Eu não vou aqui dizer, olha, bote um carnê aí para me ajudar. Quem sabe um dia, talvez se eu estiver precisando, se eu não faço, porque a gente nunca deve dizer, eu nunca faço isso. Mas eu quero lhe dizer que hoje, o meu interesse é levantar um exército de homens e mulheres que dizem assim, pastor, eu acredito nessa teologia. Eu acredito nessa interpretação das Escrituras. E eu quero ser seu parceiro. E eu vou ver os dias em que o Senhor está fazendo live de segunda a domingo. Os dias em que o Senhor está dando aula. E eu vou convidar muita gente. Porque, irmãos, não se assuste. Mas eu tenho pegado essas mensagens, eu copio o link. E eu saio botando à noite no YouTube, no Instagram das pessoas. Eu não estou preocupado se elas vão me esculhambar. Às vezes tem até mulher só de calcinha. Tem aquele site de mulher quase pelada. E eu boto lá a pregação naquele site. Eu procuro ter uma mensagem, boto uma mensagem e boto assim, Jesus te ama. Então se você vê uma mensagem minha lá, fui eu que botei sim. Porque Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu estou fazendo tudo, eu estou pegando isso e estou mandando. E pessoas têm me ligado e dito, obrigado, pastor. Obrigado pelo senhor. O senhor se importa? Teve uma mulher que disse, o senhor acha que eu sou uma perdida? Então eu quero convidar você para que você diga assim, ó, filho, o pastor Gilberto vai fazer uma live. Tem lá a página dele, Comunidade Bíblica Online. Aí você bota SH1L2M, que é Shalom, que vai direto. Ou então você bota no meu Facebook, Gilberto Rebouças, e do lado direito do meu Facebook tem, assim, Comunidade Bíblica, você só faz clicar direto. Você abre no meu Facebook, Gilberto Rebouças, à direita tem Comunidade Bíblica Shalom, tem lá, já tem, graças a Deus, mais de 200, nós estamos chegando já na casa dos 300 inscritos. E só agora, no período da pandemia. No canal do YouTube nós já temos mais de 3.000 visualizações. E eu estou precisando chegar a 1.000 inscritos. Por quê, pastor? Porque eu quero também pregar, não só pelo Instagram, não só pelo Facebook, mas eu quero pregar também pelo YouTube. E ontem eu tentei entrar e o YouTube mandou dizer que eu preciso ter 1.000 seguidores. Então, vamos lá, vamos evangelizar, vamos fazer uma tropa. Pastor, e o senhor vai ser o general? Não. O general é Jesus Cristo, todos nós somos irmãos. É uma tropa a serviço de Deus. Então, se você quer me ajudar nessa obra, então convida a gente, diz, pastor, manda um zap aí para mim, certo? 92037604, 92, meu zap, 92037604, manda um zap e diz assim, pastor, estou dentro, estou contigo, sei que esse trabalho não é seu, é de Deus, e eu quero compartilhar, eu vou também pegar as mensagens, eu vou botar no site das pessoas, eu vou botar lá, eu estou botando tudo que é site, eu abro o Facebook, eu nem sei quem é a pessoa, como eu disse para você, eu estou botando, tem aqueles grupos de mulher pelada, e o pior, quando eu
achei aqueles grupos de mulher pelada, vi muita gente de igreja que é seguidor do grupo das peladas. Quando eu clicava assim, porque eu clico o nome, por exemplo, eu clico assim, Juremata, aí tudo que é Juremata aparece ali, eu vou só botando e pá, mandando a mensagem. Só que de vez em quando aparece aquela mulher pelada, com uns biquinhos bem pequenininhos, aí tem assim, um amigo seu tá seguindo, eu vou olhar que é um amigo, é um crente, muitas vezes é um pastor. Então arrepende-se, evangelize. Então eu quero, se inscreva lá no canal, clique o sininho, curta essa página, vamos chegar a 1000 pessoas. Para quê? Para que eu possa pregar também através do YouTube. Que Deus abençoe. Até hoje à noite, às 20 horas, certo? Terça-feira eu estarei no Instagram. Não, terça-feira eu estarei aqui também de novo. Quarta e sexta é que eu estou no Instagram. Quarta às 16 horas. Quarta é no Instagram às 4 horas da tarde. E sexta no Instagram às 18 horas, 6 horas da tarde. Então, quarta e sexta, às 4 e às 6 horas, no Instagram. Convide as pessoas. E nos demais dias, aqui. E hoje à noite, aqui. Fique com Deus. E como tem gente que é meio assim, perturbado, se a gente não der as bênçãos, ele fica achando que faltou alguma coisa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Um abração. Deus abençoe em nome de Cristo.